Maravilha. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10 e 11. Apocalipse capítulo 10, capítulo 3, versículo. O Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 10 e 11, ele deixa uma advertência para nós, advertência para nós tomarmos cuidado, para não perder, né? Assim, se nós guardar a palavra da paciência aqui tem dando bastante aqui, irmão, vamos ver se vai dar certo, né? A internet está cortando bastante. Então, se nós guardar a palavra da paciência, se nós perseverar na prática da palavra de Deus, o Senhor Jesus também nos guardará da hora, da grande tentação que há de vir sobre todos que habitam sobre a face da terra. Bom, estudiosos aí da área de escatologia, assuntos tratados, doutrina dos últimos tempos, a gente sabe que há algumas correntes teológicas, né, de escatologia, e alguns chegam a dizer, meus irmãos, que a igreja do Senhor vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e tem outros que já pregam, né, defende que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. E só que aqui em Apocalipse, o Senhor Jesus deixa bem claro, né? Se nós guardar, aqui ele está falando do arrebatamento da igreja, sem dúvida, né? É um versículo bastante usado pelos os pré-tribulacionistas, que são aqueles que pregam, que acreditam que Jesus virá antes da grande tribulação, da qual também eu faço parte. Eu acredito que a igreja, nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Eu acho interessante aqui nesses versículos 10 e 11 de Apocalipse 3, que o Senhor Jesus diz assim, que ele nos guardará da hora, não na hora, mas da hora, não no momento, mas do momento, da hora que há de vir, da hora que virá, né, a grande tribulação sobre a face da terra. Esta tentação, sem dúvida, fala da grande tribulação, meus irmãos, que virá sobre a face da terra. Pode ser, irmã Ana. Amém. Estaremos orando em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos então focar um pouquinho aí na questão do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Irmãos, cafezinho está muito bom. Servidos aí, irmãos? Tá uma maravilha. Então, o arrebatamento da igreja. Quantos acreditam no arrebatamento da igreja? Ou você que acha não, tem certeza que é importante este assunto, compartilhe aí também esta live. Vamos comentar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja, tá bom? E são um assunto tão preciso, meus irmãos, assunto que não pode morrer, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Eu acredito que o nosso Senhor Jesus está às portas, está próximo para nos arrebatar para o seu reino de glória. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Tô aqui comendo um pãozinho de queijo, tá maravilha. Vamos lá, irmão? Compartilha. Bom, sobre o arrebatamento, como eu falei, irmãos, algumas correntes teológicas, né, há escolas teológicas de escatologia que defende que Jesus vai vir, ou seja, a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Outros pregam que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação. E há outros que pregam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O que você acha? Você que nos assiste aí, o que você acha? A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, ou depois, ou no final da grande tribulação? O que você acha? Para quem não sabe,
vamos comentar um pouquinho também sobre a grande tribulação. A grande tribulação é um período, onde os que habitam sobre a terra vai sofrer aí, né, terrivelmente. A grande tribulação aí é somada, diz a Bíblia Sagrada, né, que é um tempo de 7 anos. 7 anos. Estes 7 anos é dividido em duas partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. 3 anos e meio será onde terá um governo, uma falsa paz, né? Onde o anticristo se manifestará, o anticristo governará o mundo, será apenas um governo, governará o mundo todo, e este governo vai trazer uma paz falsa, uma falsa paz, tá certo? E durante então esses 3 anos e meio, tudo maravilha, aparentemente. O povo vai ser enganado, o povo vai ser ludibriado aí por esse falso Cristo, o anticristo, esse governo que vai assumir o mundo, né, como governo. E aí, quando completar os 3 anos e meio, esse anticristo vai quebrar aliança com Israel. Israel vai se revoltar contra esse governo, o governo do anticristo. E aí, então, o anticristo vai tirar a sua máscara e vai revelar o seu verdadeiro caráter. Caráter de maldade, de opressão, tudo que não presta. A partir daí, então, a terra, né, os que estarão aqui, vão sofrer terrivelmente, vão ser esmagados de perseguições, no sentido espiritualmente falando, né? Vão sofrer terrivelmente, vão sofrer terrivelmente. E aí, no final, meus irmãos, da segunda fase, né, os últimos 3 anos e meio, no finalzinho, Israel cairá sobre eles o espírito de súplica, aonde eles clamarão, reconhecendo que transpassaram o Senhor Jesus, reconhecerão Jesus, o Messias, como Salvador, se arrependerão e clamarão pela vinda do Messias, reconhecendo também que aquele governo, né, é o anticristo. Então eles clamarão pelo verdadeiro Cristo, pela intervenção do verdadeiro Cristo. E aí, Cristo então descerá com os seus santos sobre o Monte das Oliveiras, pisará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras fenderão ao meio, né? E aí Jesus, com o sopro da sua boca, derrotará os inimigos de Israel. E aí, finalizando então os 7 anos de tribulação. Algumas coisas nós precisamos entender que esse período de tribulação, o próprio nome já fala, tribulação. Penso numa tribulação de tensa angústia, aflição, dor, opressão. Uma opressão que a gente não tem noção, irmão. Não, né? Daniel, capítulo de número 12, Daniel chega a falar que haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve sobre a face da terra. Tá certo? Então, vai ser muito terrível para os que aqui ficarem. Este é o tempo, então, da grande tribulação. Só que quando nós falamos de grande tribulação, nós precisamos entender que a grande tribulação ou a tribulação existe 3 fases, tá bom? Pré-tribulação e grande tribulação. Pré-tribulação, tribulação e a grande tribulação. Então, esse tempo, esses 7 anos de grande tribulação, não estou falando não é a pré-tribulação, né? E nem uma tribulação qualquer, é a grande tribulação. É a grande. Eu acredito, irmão, se nós puxarmos a história da igreja primitiva, dos apóstolos, até hoje, eu acredito que nós já passamos, né, da pré, já estamos vivendo um tempo de tribulação. Basta nós dar uma analisada aos redores do mundo, né? Quantos cristãos neste exato momento sofrendo por sua fé em Cristo,
pela causa do evangelho. Né? Nesse exato momento tem pessoas sendo perseguidas com pena de morte, pessoas sofrendo ameaças, entendeu? Então há uma tribulação sobre a face da terra já. Agora a grande tribulação está aí quase chegando. A internet está ruim, irmãos, mas vamos lá. Vamos ver se agora vai. Então, irmãos, a grande tribulação está por vir. A grande tribulação. Onde as pessoas vão saber o que de fato é tribulação. O que é de fato sofrer. E o cenário está sendo montado aí. Né? Um homem assumirá o governo do mundo todo. Este assumirá. E os primeiros 3 anos e meio será de uma falsa paz, muita prosperidade, muita bonança e tudo mais, mas é apenas um laço para a segunda fase da grande tribulação, onde este governo revelará de fato seu caráter, tirará a máscara. Este se passará nos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio de falsa paz, se passará como Cristo, mas na verdade ele é o falso Cristo, o anticristo. E aí as pessoas, quando acordar, irmãos, para a realidade será tarde demais. Tarde demais. Uma questão que as pessoas perguntam muito, será que haverá salvação durante a tribulação? Porque para os pré-tribulacionistas que pregam, que acreditam que Jesus virá arrebatar sua igreja antes da grande tribulação, então fica essa pergunta, né? E o que vai acontecer então com o povo que vai ficar para trás, que não subirão no arrebatamento? Se eles se arrependerem durante a tribulação, terá oportunidade, terá chance de salvação? É uma questão bem polêmica, bem polêmica. Aliás, eu até gostaria de ouvir a opinião de vocês, irmãos. Vou colocar aqui, deixar ativado o chat ao vivo, para os irmãos comentarem aí, tá bom? O que você acha? Haverá salvação durante a grande tribulação ou não? Fica tranquilo que a gente vai chegar aí no ponto do arrebatamento da igreja. A gente vai falar sobre o arrebatamento da igreja, tá bom? Estou dando só fazendo uma introdução aqui, falando um pouquinho sobre a grande tribulação, para nós irmos para os versículos que nós tomamos por base para este comentário, que é Apocalipse capítulo 3, verso 10 e 11. Tá bom? Oh, maravilha. Irmãos, que pena que meu café acabou aqui. Glória a Deus. Compartilhe, irmão, esta live. Vamos lá. Vamos compartilhar para mais pessoas. Glória a Deus. Então, durante o tempo da grande tribulação, haverá salvação ou não? Para os que ficarem para trás, que não subiram no arrebatamento da igreja. Vamos deixar essa resposta aí para o finalzinho, tá bom? Então vamos lá. Continuando, haverá esse tempo. E aí a segunda pergunta, já para entrar no assunto do arrebatamento da igreja. Tá, então será mesmo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Ou será que nós, como igreja, teremos que ficar aqui, passar pelo menos até a metade da grande tribulação, ou seremos arrebatados somente no final da grande tribulação? E aí Apocalipse, né? Capítulo 3, versículo 10, 11. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da grande tentação que há de vir sobre a terra. Essa tentação se refere aí a uma grande tribulação que haverá sobre a terra, né? E Jesus está garantindo, Jesus está prometendo, guardarei da hora da tentação. Então eu acredito, irmão, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Repito, eu acredito que nós já estamos enfrentando tribulação, ou ainda iremos enfrentar aí coisas terríveis ainda, né? As coisas podem ainda apertar para a igreja na face da terra antes do arrebatamento,
Tá bom? Por quê? Porque para a grande tribulação nós temos a pré-tribulação, a tribulação e depois a grande tribulação. Tá certo? Então eu acredito que a igreja ainda pode passar por um aperto terrível, porque Pedro até chega a dizer, 1 Pedro, Pedro chega a dizer, e também Daniel, capítulo número 12, né? Se nós observar, os justos, ou o povo de Deus, será provado como ouro no fogo. Tá certo? E esse fogo aqui fala de prova, lutas, apertos, perseguições, tá certo? Pode ser, irmã Luciene, Deus abençoe, irmã Luciene. Forte abraço aí para todos vocês, tá bom? Então, meus irmãos, é muito interessante, né? Muito interessante. Será que a igreja será arrebatada antes, durante ou depois da grande tribulação? Amém. Pode deixar que eu vou dar sim a paz para ela, tá bom? Maravilha. Então, meus irmãos, eu sei que é bem polêmico, mas eu acredito que então nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, embora a gente pode ainda passar por um momento difícil na face da terra. Aonde eu quero chamar a sua preciosíssima atenção também para este fato, que, irmão, Jesus pode voltar agora, certo? Mas também pode demorar mais um pouquinho. E nessa demora, nós estamos sujeitos aí a enfrentar coisas pesadas ainda. Eu quero chamar a sua atenção por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, quando tudo está bem, nós estamos tão acomodados, na verdade. Estamos orando tão pouco, buscando a Deus tão pouco, preocupando com as coisas espirituais tão pouco. Será que é preciso nós esperar um tempo de aperto, um tempo de luta, perseguição contra a igreja, para poder a gente buscar a Deus, para poder a gente valorizar o ato de congregar com os irmãos, de ir para a igreja? Certo? Então, mesmo nós precisamos nos despertar, buscar o Senhor, como diz o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O profeta Amós, no capítulo 8, verso 11 e 12, ele chega a dizer, ele profetizou dizendo que haverá um tempo, dias difíceis, que haverá fome, sede sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E o versículo 12 ele fala que irão muita gente de um lado para o outro, do norte ao ocidente. E os jovens, jovem aqui para falar de força, né? Desmaiarão. Então as pessoas andarão errante de um lado para o outro, em busca deste pão, desta água que é a palavra de Deus. E hoje está disponível a todos nós, tanto fisicamente como digital, não é verdade? Nós temos acesso às escrituras sagradas. Contudo, meus irmãos, a gente perde tanta oportunidade e não aprofundamos, não estudamos, não lemos a palavra de Deus. Então, meus irmãos, preste muita atenção. Há uma profecia bíblica, Amós capítulo 8, verso 11 e 12, que vai chegar dias de escassez, onde muitas pessoas, sabe o que é correr de um lado para o outro, procurando ouvir a palavra, procurando a revelação da palavra e não encontrar? Pois é, então é hora de nós despertar e valorizar mais o estudo da Bíblia, o estudo da palavra, enquanto, meus irmãos, a gente tem oportunidade. Quando eu olho, meus irmãos, para a igreja, para o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, olha, preste muita atenção nesse detalhe, nessa informação. Deus, normalmente, nunca deixou seu povo acomodado. E todas as vezes que o seu povo se acomodou um pouquinho, no sentido de ficar sem lutas, sem passar por luta, um momento difícil, o povo de Deus se corrompeu em muitos aspectos. O povo de Deus distanciou de Deus. Então o povo de Deus não pode ficar sem lutas sobre a face da terra. Por isso que nós temos dias de lutas e tribulações. A igreja primitiva, por exemplo, nos últimos capítulos de Lucas, Jesus fala assim para o discípulo, nos últimos versículos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Atos capítulo 1, versículo de número 6, 7, 8 a seguir, por ali, Jesus vai reforçar
esta ordem, né? Dizendo, olha, vocês foram batizados com água para arrependimento, mas recebereis poder, virtude, ao vir sobre vós o Espírito Santo. Jesus então reforçava, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E aí, ao receber sobre vós o poder, o revestimento, o batismo do Espírito Santo, então ser-me-eis testemunha aqui em Jerusalém, Samaria, Judéia e em todos os confins da terra. Então, preste muita atenção. Jesus falou que eles receberiam a presença do Espírito Santo, mas agora, cheio do Espírito Santo, eles deveriam ir evangelizar, pregar a palavra, nas praças, ruas, nos lares, em todo canto. Só que aí, em Atos capítulo 2, logo tão perto, por volta de 10 dias depois que Jesus fala o capítulo 1, veio sobre eles a promessa, o batismo do Espírito Santo. Sabe o que eles fizeram, irmão? Aí se observa, o discípulo vai estar do capítulo 2 até o capítulo de número 6, né? O discípulo acomodados, pregando apenas em Jerusalém. Só que a ordem era para começar em Jerusalém, não permanecer, ou ficar somente em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Foi preciso Deus permitir uma terrível perseguição contra a igreja, uma perseguição terrível, terrível. Tanto que, né, no capítulo de número 6, Estevão foi o primeiro mártir, né, ele morreu apedrejado. No capítulo 8 de Atos, aí você começa a observar os discípulos saindo dispersos. Felipe, por exemplo, saiu disperso para Samaria. E conforme eles iam correndo, fugindo ou saindo dispersos, eles iam pregando a palavra. E aí aconteceu aquele grande fenômeno na cidade de Samaria. Filipe, né, prega ali e muitas almas aceitaram Jesus. Então observa que às vezes é necessário perseguições para a igreja se mover, para a igreja se levantar, para a igreja se despertar. Se a igreja não passar por luta, ela não sai das quatro paredes. Entendeu, irmão? Então, irmão, que não seja necessário lutas, tribulações, para nos mover, nos fazer andar, tá bom? Então, assim, eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ok? Os irmãos podem comentar aí também, deixa no comentário o que você acha, se você acha que a igreja vai ser arrebatada quando? No meio da grande tribulação, ou no final da grande tribulação, ou no começo, ou antes da grande tribulação. Bom, mas o mais importante, para mim encerrar a live já caminhando para o final, preste muita atenção, mais importante saber, né, de achar, de deduzir que a igreja vai vir, que a igreja vai ser arrebatada no começo, no meio ou no final da grande tribulação. Irmão, o que importa é que a igreja será arrebatada. O mais importante é isso. É nós acreditar que a igreja vai ser arrebatada. Tá bom? São as palavras de Jesus, são promessas de Deus, que vamos ser arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 a seguir, né? Nós temos mais uma referência muito forte a respeito do arrebatamento da igreja, 1 Coríntios capítulo 15, e por aí vai. Então, nós precisamos crer, independente do momento, a igreja será arrebatada. Em segundo lugar, o que é mais importante também, é mais do que saber, mais do que acreditar que a igreja vai ser arrebatada, nós precisamos estar prontos, preparados para este momento, certo? Preparados para este momento. Precisamos estar vivendo com a nossa vida em santidade na presença de Deus. Precisamos estar vivendo em oração constantes, porque somente em oração, em vigilância, consagração a Deus, é que a gente vence este mundo, o pecado, o maligno e a carne. Precisamos, meus irmãos, fugir dos embaraços e pecados que tão de perto nos rodeia, como diz aos Hebreus, capítulo de número 12.
Nós precisamos avançar para o alvo, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Precisamos fazer como está escrito em Judas, capítulo 1, versículo 2, 3, que nós precisamos lutar, batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Precisamos batalhar para não perder esta fé. Mateus 24, 12, 13. Jesus nos adverte dizendo que nos últimos dias, que eu creio que nós estamos vivendo nos últimos dias, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós precisamos perseverar, meus irmãos, firme, perseverar. E aí nós fechamos esta mensagem voltando para os versículos que nós tomamos por base. Apocalipse 3, 10 e 11. Nós precisamos guardar a palavra da paciência. A paciência tem tudo a ver com perseverança. Guarda a palavra de Deus hoje, vamos guardar amanhã. Com luta ou sem luta, vamos guardar. Sem luta ou com luta, vamos guardar a palavra, vamos perseverar na palavra, vamos continuar crendo, irmão. Preste muita atenção, a maior luta de Satanás é para tirar a fé do nosso coração, é para nos fazer duvidar da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Tem pessoas que, tempo atrás, pregavam com tanta ênfase, com tanto vigor, com tanta graça a palavra, e hoje eles despregam aquilo que outrora eles criam com tanta fé na palavra de Deus. Então nós precisamos perseverar, irmãos. E a palavra de Deus então diz, glória a Deus, Jesus fala assim, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus virá nos arrebatar para o seu reino de glória. E a palavra de Deus, ou seja, a promessa dele, a garantia dele é, eu vou voltar. A garantia de Jesus é que ele virá, ele nos arrebatará. Agora, para nós, ele exige que guardemos o que nós temos. Nós temos a palavra em nosso coração, tá certo? Guardemos, vamos batalhar, vamos perseverar, para que ninguém tome, ou seja, para que ninguém nos impeça de receber a coroa de glória que o Senhor Jesus já preparou para nós. Olha que lindo, irmão, olha que maravilha. Apocalipse, capítulo de número 22, você pode ler o versículo 12, versículo de número 12 a seguir. Jesus, eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão, a recompensa, coroa, para dar, segundo as suas obras. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 a seguir, o apóstolo Paulo fala, chama Timóteo, né, e fala assim, Timóteo, vem ter depressa comigo e tal. Aí ele começa a falar que já se sentia oferecido a Deus como uma oferta líquida, uma oferta de ablação. Ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Olha a coroa aparecendo de novo. A coroa da justiça me está guardada pelo justo juiz, o Senhor Jesus Cristo. E não somente a mim, olha que maravilha, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Então Paulo está afirmando, tem uma coroa preparada para aqueles que amam a vinda de Jesus. Esta coroa está preparada para aqueles que não recuam, aqueles que não voltam para trás, aqueles que não abandonam o caminho, aqueles que combatem o bom combate, vão terminar a carreira cristã, carreira ministerial aqui na terra, mas guardará a fé, como Caleb e Josué, né? Em Josué, capítulo 14, se não me falha a memória, versículo 6, 8, ele diz assim que a fé dele era aquela mesma, quando foi chamado e enviado por Moisés, tal como era agora. Depois de 40 e poucos anos, a sua fé era a mesma. Aliás, como está a sua fé?
é ainda a mesma quando você aceitou Jesus como teu Salvador? Ou como está? Mais forte ou menos, mais fraca? Eu quero finalizar esta live orando a Deus com você. E que o Espírito de Deus venha fortalecer a nossa fé, nos ajude a perseverar até o fim, acreditando muito mais do que nunca que Jesus está às portas para nos arrebatar. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não desanime com as lutas, não desanima com as pedradas, com as perseguições, com nada. Persevera, porque Jesus virá e não tardará. Ele é fiel para nos guardar, ele é fiel para estar conosco, ele é fiel para nos socorrer, prover tudo que nos é necessário. Amém? Glória a Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como teu Salvador. Você que está afastado do Evangelho, reconcilie depressa, porque a qualquer momento o arrebatamento da igreja ele pode acontecer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos então orar ao Senhor? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por esta oportunidade, aonde estamos, meu Deus, aproveitando esse tempo que é tão precioso. Estamos, meu Pai, buscando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, comentando a sua palavra, aprendendo do Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, também orando para que o Senhor venha nos fortalecer, nos fortalece na fé, não nos deixa desanimar, não nos deixa, meu Deus, recuar, Senhor, não nos deixa retrocedermos na fé. Senhor Deus, segure nossas mãos, porque nós somos fracos, mas Tu és forte, Senhor, para nos sustentar. Meu Deus, abençoe este amado irmão, esta amada irmã, todos, meu Pai, que nos acompanham agora nesta live, que o Espírito Santo do Senhor possa abraçá-lo, animá-lo, restaurar, restituir, levantar, Senhor, na sua presença e manter esta pessoa caminhando firmemente com seus pés sobre a rocha. Nem o vento, nem a chuva, nem as tempestades, nada mais poderá abalá-lo, pois o Senhor é que sustenta a partir de agora. Senhor, oro por aqueles que estão enfrentando lutas, tribulações, aqueles que estão, meu Deus, sofrendo perseguições, ameaças, aqueles que estão, meu Deus, enfermos, oprimidos, deprimidos, que o Senhor possa, meu Deus, tocar agora, libertar e transformar pelo seu grandioso poder. Pai, que o teu nome seja louvado, glorificado, Senhor, aí na vida das mãos, Senhor. Garante, meu Deus, a grande bênção. Garante, meu Deus, a grande vitória, Senhor. Espírito Santo de Deus, abençoa todos que nos seguem aqui neste canal, todos que nos assistem, Senhor. Deus, que o teu nome seja glorificado em cada conteúdo postado, Senhor, aqui neste canal. Vida seja, meu Deus, tocada, renovada, abençoada, Senhor. Jesus, eu peço que cura agora todos que estão enfermos, Senhor. Liberta todos que estão oprimidos, Pai. Senhor Deus, que o milagre seja notório, Senhor. Que esta pessoa venha glorificar o teu nome, meu Pai, com renovo, com fortalecimento. Ô, Senhor, faz a obra, meu Deus, faz o milagre. Eu te peço, meu Deus, crendo em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Maravilha, glória a Jesus, louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Alguém me ligou logo agora, hein? Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor continue abençoando poderosamente, tá bom? Deus abençoe nossa irmã Luciene, Deus abençoe nossa irmã Ana. Quem mais está conosco aqui? Deus abençoe a todos, Deus abençoe minha esposa também. Então, irmãos, entrei aqui, dia que cheguei da igreja, já tomei o café, aproveitei esse momento aqui, estava tomando um café e conversando também com vocês, tá bom? Às terças e quinta nós nos esforçamos, eu me esforço para compartilhar com você, transmitir aqui ao vivo, tá bom? Glórias a Deus. Você que ainda não curtiu, curte o vídeo. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Amém, mana? Muito obrigado. Glórias a Deus, glória a Jesus. Maravilha, então, meus irmãos, fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.